Olá, pessoal! Esse vídeo traz as resoluções das atividades de Química do PET da semana 2 do terceiro ano, cujo tema é Fórmulas de representação de cadeias carbônicas. Bom, eu passei para vocês aí um slide onde tenho as formas de representação das cadeias carbônicas e esses exercícios têm uma certa relação com esse conteúdo aí. A atividade 1 do PET, ela fala o seguinte: a bioluminescência é um fenômeno responsável pela emissão de luz dos vagalumes. Tal luz é produzida em razão da oxidação de uma substância chamada luciferina. A fórmula estrutural da luciferina é mostrada aí, ó. Vocês vão notar aí que no PET de vocês está um pouco diferente essa molécula aí. Aqui essa molécula está meio torcida, né? O nitrogênio está em cima, o enxofre está embaixo. E aqui a gente tem COOH. Mas aqui é a mesma coisa, né? O carbono está aqui, OOH, só está de maneira aberta. E aqui também é só uma torção da molécula que não muda nada nela aí não. A atividade ela pede o seguinte: sobre essa substância foram feitas as afirmações. 1. Possui fórmula molecular C11H8N2SO3. Bom, a gente tem que conferir se ela possui essa fórmula molecular aí, então a primeira coisa que a gente vai fazer é conferir se a fórmula molecular dela está certa. Para a gente saber a fórmula molecular, que é um dos tipos de fórmula aí que vocês já estudaram nas aulas presenciais, ela me diz quantos átomos de cada coisa eu tenho aí na minha molécula. Por exemplo, quantos átomos de carbono eu tenho nessa molécula, quantos átomos de hidrogênio eu tenho nessa molécula e assim por diante. Essa fórmula que a gente está vendo aí, a gente viu nas aulas presenciais também, a gente não consegue enxergar os átomos de carbono aqui, né? É uma fórmula onde os átomos de carbono estão ocultos. Também os átomos de hidrogênio aqui a gente também não consegue enxergar. Mas eles estão aí. A gente consegue saber isso pelo número de ligações que o carbono faz, né? Então vamos lá, para a gente descobrir qual que é a fórmula molecular dessa cadeia carbônica aí. Bom, como eu falei, ela é uma fórmula que oculta os átomos de carbono, mas a gente sabe que em cada pontinha dessa aí a gente tem um átomo de carbono. E ligado a esse átomo de carbono, a gente tem os hidrogênios. O número de hidrogênios que eu vou ter vai de acordo com quantas ligações o carbono aí precisaria fazer. Por exemplo, o carbono 1, ele está fazendo 3 ligações, né? Uma ligação aqui, 2 aqui. Então, tem um átomo de hidrogênio oculto aí fazendo mais uma ligação para completar essas 4 ligações do carbono. Isso foi uma coisa que a gente já estudou nas aulas presenciais também. O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele tem 4 elétrons na camada eletrônica mais externa ou camada de valência. Isso confere a ele a possibilidade de fazer 4 ligações. Então, já que aqui eu já estou fazendo 3 ligações, eu vou ter um átomo de hidrogênio aqui, completando a quarta ligação do carbono. Só contando aí primeiro, a gente tem que saber quantos átomos de carbono eu tenho aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 átomos de carbono aí. E aí eu quero saber agora quantos hidrogênios eu tenho na minha molécula. A afirmação 1, ela me falou que eu tenho 11 átomos de carbono. E ela me falou que eu tenho 8 átomos de hidrogênio. Vamos ver se está certo. Então aqui, ó, já tinha dito, o carbono aqui estaria fazendo 3 ligações, então ele tem um outro átomo de hidrogênio aí completando a quarta ligação. Esse aqui, o segundo, terceiro, no caso, é a mesma coisa. Esse aqui não precisou porque ele tem 1, 2, 3, 4. As 4 ligações já estão mostradas aí, então não tem como ter átomo de hidrogênio ligado aí. O próximo aqui, ó, ele tem também 1, 2, 3, então ele tem uma ligação com hidrogênio aqui. Esse carbono aqui, ele já tem as 4 ligações, 1, 2, 3, 4, então não cabe hidrogênio aí. Esse de cima também, 1, 2, 3, 4, uma ligação dupla e 2 simples. Passando para esse átomo de carbono aqui, ele tem 4 ligações feitas também. 1, 2, 3, 4. Esse aqui também, ele tem 4 ligações. Esse de baixo aqui, ele está fazendo 3 ligações. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio aí. O de cima, ele está fazendo somente 2 ligações.
Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a ele aí. Esse outro carbono aqui, ele já está fazendo as suas 4 ligações, então eu não tenho nenhum átomo de hidrogênio ligado a ele. Então, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 hidrogênios. Eu vou e coloco aqui embaixo, H8. O próximo aí, ele me diz que eu tenho 2 nitrogênios. É só eu contar aqui os nitrogênios. 1, 2. Beleza, tenho 2 nitrogênios. Agora, outro átomo que forma a molécula aí é o enxofre, o S. Eu tenho 1, 2, S2. E por último, o oxigênio. 1, 2, 3. Eu tenho 3 oxigênios. Então, minha fórmula molecular é essa aí, ó. C11H8N2S2O3. E aí, minha afirmação, ela falou que ele possui fórmula molecular C11H8N2S2O3. Então, a primeira afirmação, ela está correta. A segunda afirmação, ele fala que possui fórmula molecular C12H8N2S2O3. Então, se a primeira está certa, essa aí está errada, né? Só tem como ter uma fórmula molecular e a gente já viu que é C11H8N2S2O3 e não C12 e vai por aí. A terceira afirmação fala que ele é um composto heterocíclico. Isso a gente também estudou aí nas aulas presenciais, que é um heterocíclico. Bom, se a gente for analisar, a palavra cíclico, ele vem de ciclo, ou seja, minha molécula tem que ser fechada. E aí a gente observa aqui vários ciclos, né? Várias cadeias fechadas aqui. E hetero é o contrário de homo, que vem, a gente lembra de homogêneo e heterogêneo. A gente também estudou isso nas aulas presenciais, que era uma cadeia carbônica homogênea e um heterogêneo. Bom, homogênea é quando eu só tinha átomos de carbono e hidrogênio na minha molécula, era sempre assim. Quando eu tinha um átomo diferente disso, que geralmente são esses que eu tenho aqui, ó, enxofre, nitrogênio, quer dizer que eu tenho heteroátomos na minha molécula, está no meio da cadeia carbônica, então, sim, esse composto aí, ele é heterocíclico. A estrutura é composta por carbonos primários. Para relembrar aí, ó, o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário? Bom, o carbono primário é quando eu estou analisando esse carbono, ele está ligado a um outro átomo de carbono só. Secundário, quando ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, terciário a 3, quaternário a 4. Então, se a gente for analisar aqui, ó, esse átomo de carbono aqui, por exemplo, ele está ligado a um outro átomo de carbono só, ele é primário. Esse aqui, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Está ligado a esse átomo de carbono e está ligado a esse átomo de carbono. Então, ele é secundário. Esse aqui, ó, ele está ligado a um átomo de carbono só, então ele é primário. Esse aqui, ele está ligado a um átomo de carbono só, é primário. Esse aqui também está ligado a um átomo de carbono só, que é primário. Esse aqui está ligado a 2 átomos de carbono, então ele é secundário. Esse aqui está ligado a 2 átomos de carbono secundário. Esse aqui também é secundário. Esse também é secundário. Esse também é secundário. Então, a estrutura ela é composta por alguns carbonos primários, né? Nem todos. E a quinta afirmação, ela fala carbonos secundários compõem a estrutura. Compõem, sim. E aí, na hora da gente marcar as afirmações corretas embaixo, ele fala somente 1 e 2 são as corretas. Não, a 2 não é correta. A letra B, ele fala somente 2 e 3. A gente viu que a 2 está errada. A 3 está certa, mas a 2 está errada. Letra C, somente 1 e 3. Não, não é somente 1 e 3, porque a gente viu ali embaixo que a 5 está certa. Somente a 1 também não é só ela que está certa. E a letra D fala 1, 3 e 5. Note que na letra E, ele não fala somente 1, 3 e 5, ele fala 1, 3 e 5. Então, essas aí estão corretas sim. Apesar de que a 4 também está correta, mas aí ele não está excluindo ela nessa letra E, porque ele não falou somente 1, 3 e 5, ele falou 1, 3 e 5. Então, 1, 3 e 5 está certa. Então, a resposta certa é essa. Atividade 2. O Brasil está pressionando o laboratório suíço Roche para reduzir o preço de sua droga anti-AIDS ou enfrentar a competição de uma cópia local, disse Eloon Pinheiro, diretora do laboratório estatal
Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. A produção do AZT foi uma das primeiras drogas antivirais utilizadas no combate à AIDS. Faz parte desse cenário. Então, esse primeiro texto aí, ele é mais uma introdução, assim, mas não me traz nada útil para o exercício. Ele falou aí do AZT, essa molécula que eu trago aí, ó. Vocês vão notar também que ela tá um pouco diferente do que tá aí no PET de vocês, assim, né? A H tá pra cá, essa parte aqui tá pra cá, mas essa molécula pode girar aí no espaço, então desse jeito aí quer dizer que ela tá da mesma forma. Aqui também embaixo, lá tá N3, aqui só tá aberto, mas tem os 3 Nzinhos aí. Então ele quer saber só qual que é a fórmula molecular do AZT. Então a gente faz de maneira parecida com o exercício 1. Eu conto quantos átomos de carbono que tem, quantos átomos de hidrogênio que tem, quantos átomos de oxigênio que tem, quantos átomos de nitrogênio tem. No fim das contas, eu formulo a minha fórmula molecular. Então vamos lá. Átomos de carbono que eu tenho aí está representado por esses pontinhos vermelhos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. A gente vai completar aí com os hidrogênios que faltam, que estão ocultos. E é só fazer a mesma coisa do exercício 1, né? Ver qual hidrogênio já está fazendo as 4 ligações. O que não tiver quer dizer que tem hidrogênio ali. E aí esse primeiro carbono, ele estava fazendo uma ligação, completei com 3 hidrogênios. E vou fazendo isso com todos, né? Eu conto as ligações e vou fazendo aí, completando com hidrogênio. No fim, quando eu for contar, eu vejo que eu tenho aí 13 átomos de hidrogênio nessa molécula. Átomos de oxigênio aí, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco aqui, ó, 4. Átomos de nitrogênio agora que faltam são 1, 2, 3, 4, 5 lá embaixo, né? 5 átomos de nitrogênio. Então, a fórmula molecular desse composto aí é C10H3O4. Essa é a alternativa E, a letra E do exercício. Atividade 3. Ela fala o seguinte: o corante denominado índigo foi utilizado no Egito no ano 2000 a.C. Na época era produzido por fermentação. Atualmente o índigo é produzido sinteticamente e toma a forma de um pigmento azul insolúvel, que se adere facilmente a fibras de tecido, como o algodão, por exemplo. A fórmula estrutural plana do índigo pode ser representada por. Então, essa é a fórmula estrutural do índigo. Igual todas as outras fórmulas anteriores, né? Meus átomos de carbono e hidrogênio aí estão ocultos. Marque V para verdadeira ou F para falsa, para as alternativas relacionadas às estruturas do índigo. A letra A, ela fala o seguinte: sua fórmula molecular é C16H12O2N2. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aí é a fórmula molecular desse composto. A gente vai contar quantos átomos de carbono que tem, que aí no caso são 10 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, desculpa, são 16 átomos de carbono nessa molécula. Eu vou completar aí com os hidrogênios de acordo com o número de ligações. A gente viu nos exercícios anteriores, então não vou ficar repetindo, né? E eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Agora, átomos de oxigênio aí, eu consigo observar 2 átomos de oxigênio. E átomos de nitrogênio eu também tenho somente 2. E essa é a fórmula molecular. O exercício ele falou que a fórmula era C16H12O2N2. Não é H12, é H10. Então, a primeira afirmativa ela é falsa. A estrutura do composto é heterocíclica. É o que a gente falou no outro exercício, né? Ele é um ciclo, ele tem heteroátomos aí no meio da minha cadeia carbônica. Então, sim, ele é heterocíclico. A terceira afirmação, ela fala que sua fórmula molecular é C16H10O2N2. Esse a gente já viu, a gente fez aqui. Então, essa é a fórmula molecular, sim. Então, a letra B está certa, a letra C também está certa.
A letra D ele fala: a molécula do índigo existem carbonos primários, secundários e terciários. E aí a gente vai ter que analisar se tem carbono primário, secundário e terciário. Vamos começar daqui. Esse carbono ele está ligado a dois outros átomos de carbono, então ele é secundário. Esse também, secundário. Esse aqui, secundário. Esse secundário, secundário. Esse aqui também é secundário. Esse aqui está ligado a dois outros átomos de carbono, secundário. Esse aqui também está ligado a dois outros átomos de carbono, secundário. Esse também está ligado a dois outros átomos de carbono. Esse também. Esse também, esse também, esse também, esse também e esse também. Esse aqui, no caso, desculpa, esse aqui ele tá ligado a três átomos de carbono, então ele é terciário. Esse aqui é secundário. Isso. Então não tem átomos de carbono primário nessa molécula aí, tem átomos de carbono secundários e terciários. Então a afirmativa dela é falsa. A afirmativa é, ela fala na molécula são presentes carbonos secundários e terciários. Sim, a gente acabou de ver que tem secundário e terciário, não tem primário. Então a alternativa é, tá certa. Então a letra A, falsa, letra B, verdadeira, letra C, verdadeira, letra D, falsa, letra E, verdadeira. Atividade 4. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Essa é a fórmula estrutural do eugenol. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Então, esse exercício também, ele quer saber qual que é a fórmula molecular. Então, eu vou fazer de acordo com os outros aí que eu já fiz. Vou contar o número de átomos de carbono que eu tenho na molécula, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, embaixo 10. Vamos ver se tá certo. E 10 átomos de carbono. E agora os hidrogênios eu vou completar de acordo com as ligações que faltam. E aí, se eu for contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de hidrogênio. Agora eu tenho oxigênio, só para contar, eu tenho 1, 2. Então, a fórmula molecular é C10H12O2, só isso. A alternativa correta é a letra E. O último exercício aí, atividade 5, ele fala, com base na fórmula estrutural, determine a fórmula molecular e calcule a massa molecular do composto. Então, isso aí a gente já sabe determinar a fórmula molecular, só que agora ele também me pede a massa molecular. Como que eu calculo essa massa molecular? Bom, a massa molecular de um composto, ela é determinada a partir da fórmula molecular. Por exemplo, a fórmula aí é C11H alguma coisa, tananã. Quer dizer que eu tenho 11 átomos de carbono. Quanto que pesa um átomo de carbono? Eu vou pegar minha tabela periódica e vou ver lá qual que é a massa atômica do átomo de carbono. No caso, é 12. Eu vou multiplicar pelo número de carbonos que eu tenho nessa molécula. E vou somar com a quantidade dos outros átomos de carbono que eu tiver. Vamos lá. Minha fórmula molecular aí, eu vou fazer de acordo com o que eu já fiz anteriormente. Então, eu tenho 11 átomos de carbono, C11. Átomos de hidrogênio, eu tenho 18 átomos de hidrogênio. E aí o outro que falta é o oxigênio, eu tenho um átomo de oxigênio só. Então minha fórmula molecular é essa. A partir dessa fórmula eu vou calcular a massa molecular. Então eu tenho aqui, ó, 11 átomos de carbono, coloquei aqui 11 átomos de carbono. Só que a massa do átomo de carbono é 12. Então 11 vezes 12, eu tenho 11 vezes a massa de um átomo de carbono nessa molécula aqui. E eu somo com a massa do hidrogênio, que eu tenho nessa molécula 18 hidrogênios, por isso que o 18 está aqui, e a massa do átomo de hidrogênio é 1. Então, multipliquei 18 por 1 e somo com a massa do oxigênio, que no caso é 16, eu tenho um oxigênio só, então multipliquei por 1. E aí eu faço esse cálculo aí, eu acho que a massa molecular do eugenol é 166 gramas-mol. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido bem os exercícios. Qualquer coisa pode me chamar aí no WhatsApp para tirar as dúvidas. Até mais.